no canal Meu Norte Mais, tá rolando transmissão agora. Acessa pelo QR Code que está aqui no cantinho da tela, se inscreve, ativa as notificações e aproveita para assistir também no canal os episódios do Pod Jogo que estão lá disponíveis. Vamos agora chamar as correspondentes Meu Norte em Brasília e na Europa. Aí está Socorro Sampaio, Viena, na Áustria. Olá, Socorro, boa tarde. Olá, boa tarde, Brasil. E Cíntia Lages em Brasília. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde a todos. E o assunto segue sendo esta guerra insana, até agora subscrita, a Israel, faixa de Gaza. E veja essa atualização com o Valder Lúcio, que traz uma situação onde estão faltando sacos para colocar os corpos dos mortos em Gaza. Um levantamento publicado pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, na manhã desta segunda-feira, aponta que mais de 1 milhão de palestinos foram forçados a deixar suas casas na faixa de Gaza, resultando em cerca de metade da população da região em situação de deslocamento. A ONU descreveu essa situação como calamitosa. Nesse contexto, a falta de recursos básicos como água e eletricidade é generalizada, enquanto governos negociam maneiras de permitir a entrada de assistência humanitária em Gaza. No entanto, Israel busca garantias de que isso não irá fortalecer o grupo Hamas. O relatório destaca a escala da crise humanitária, observando que, desde o início do conflito, ocorrem em média 11 mortes de palestinos a cada hora. Segundo a agência, o número de mortos está aumentando. Não há sacos de cadáveres suficientes para os mortos em Gaza. Cerca de 600 mil deslocados internos encontram-se na área central, com quase 400 mil deles abrigados em instalações da agência. Essa quantidade excede em muito a capacidade de fornecer assistência adequada, incluindo abrigo, alimentos, água e suporte psicológico. Mesmo após as ordens de evacuações emitidas pelas forças israelenses, um número desconhecido de deslocados internos permanece nas escolas no norte de Gaza, e a agência não tem mais recursos para prestar assistência ou proteção nessa região. De acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, em 9 dias, 2.329 palestinos perderam a vida em Gaza, com uma média de 259 mortes por dia, equivalendo a 11 mortes a cada hora. Por outro lado, o conflito causou a morte de pelo menos 1.300 pessoas em Israel, com mais de 3.621 indivíduos feridos. Vamos com a Socorro. Socorro, aliás, tem gente que está... Gente não, né? Corpos estão sendo colocados em caminhões de sorvete. Caminhões que transportam sorvete lá na faixa de Gaza, porque não há mais locais disponíveis para colocá-los e nem como também fazer o sepultamento. É uma coisa, do ponto de vista humanitário, impensável. São coisas horrendas. O que o mundo está presenciando nesse momento lá em Gaza. Socorro, agora há uma expectativa da liberação desse corredor humanitário, por onde refugiados deixariam Gaza, entre eles os brasileiros. Qual é a situação nesse momento, Socorro? Essa é a grande expectativa no dia, Amadeu. É a expectativa para que seja aberta, expectativa para a abertura dessa passagem entre a faixa de Gaza e o Egito, que é a única que não é controlada por Israel, que é a passagem de Rafah. Ao portão e uma fila enorme, são milhares de pessoas aguardando a abertura dessa passagem
pessoas, são moradores de Gaza, são estrangeiros que estão em Gaza, gente com dupla cidadania, são estrangeiros que estavam visitando familiares, a gente está vendo aí que aguardam a abertura dessa passagem. Do outro lado, há centenas de caminhões com ajuda humanitária, caminhão que está levando comida, que leva água, que leva combustível, caminhão com uma ajuda preciosa, que é material médico. São centenas que aguardam a abertura para que possa levar essa ajuda para Gaza. Mas até agora, nada. O governo americano, através do secretário de Estado Antony Blinken, que voltou hoje para Israel, Antony Blinken, que fez aí uma passagem, que visitou vários países, conversou com vários líderes, como do Egito, da Jordânia, da Arábia Saudita, pressionando para que essa passagem seja aberta. Antony Blinken voltou hoje a Israel, está em Israel e disse que acredita que a passagem, Amadeu, será ainda aberta hoje. Eles ainda esperam que essa passagem seja aberta por algumas horas para que as pessoas saiam e que a ajuda humanitária possa entrar. Como a gente viu aí na reportagem do Valdeluz, falta comida, falta eletricidade, já são 5 dias sem eletricidade em Gaza, falta corpos, sacos para colocar os corpos. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos publicou hoje à tarde na rede social, no X, no Twitter, acusando militantes do grupo Hamas de roubar combustíveis e comida que estavam em instalações da Agência da ONU. Postaram isso, eu li todas as publicações acusando os militantes do Hamas, horas depois eles apagaram a publicação. A expectativa de que possivelmente o presidente Biden poderia visitar, o presidente Biden que hoje tinha uma viagem interna e iria ao Colorado, Biden cancelou essa viagem, disse que tem uma reunião sobre segurança interna, possivelmente Biden esteja aí planejando uma viagem para os Estados Unidos, nada concreto. Antony Blinken, secretário de Estado, voltou e já avisou que vai sair de novo hoje à noite, já vai para a Jordânia, já tem uma outra série de reuniões na Jordânia, seria para a libertação dos reféns. O governo de Israel confirmou que são 199 reféns, são pessoas que estão quase há 10 dias mantidas reféns pelos militantes do Hamas e há praticamente nenhuma informação sobre a situação desses refugiados. A Cruz Vermelha, que surgiu até um boato que a Cruz Vermelha estaria se retirando da faixa de Gaza, Cruz Vermelha também teve que desmentir isso, esse mar de desinformação. Cruz Vermelha diz que não está se retirando e que está fazendo o possível para manter contato, para tentar entrar em contato com esses reféns, que são 199. Hoje, o governo americano conseguiu retirar, seriam aí aproximadamente 2.500 americanos e possivelmente cidadãos de outros países que foram retirados hoje de Israel pelo mar. Um navio que zarpou hoje do porto de Haifa, vai direto para o Chipre, deve chegar no Chipre amanhã, são os Estados Unidos retirando os cidadãos, enquanto Israel se prepara para essa esperada ofensiva por terra. Israel que já desocupou 28 cidades, só com a fronteira com o Líbano, se preparando para... O ministro da Defesa de Israel disse hoje, na verdade voltou a dizer que vai ser uma guerra longa, vai ser uma guerra difícil, que vai ter um custo altíssimo, mas que Israel vai vencer. Amadeu. O próprio presidente Joe Biden, que, como disse a Socorro, deve ou pode, né, o mais provável é que vá de retorno a Israel para falar com o Netanyahu. O presidente Joe Biden sabe que essa resposta de Israel não pode ser desmedida, desproporcional. O que, conforme eu disse no primeiro dia que a gente abordou o assunto aqui, Israel, que tem a opinião pública do lado dele desde as primeiras horas, pode perder a opinião pública se exagerar nesse contra-ataque. E é isso que Biden vai ponderar com Netanyahu. Resta saber se essa ponderação dele será aceita pelo primeiro-ministro de Israel, que já declarou que vai destruir o Estado Islâmico. Amadeu, o Parlamento de Israel se reuniu hoje, o Parlamento tem a sede em Jerusalém e eles tiveram que se abrigar, a sessão precisou ser interrompida
porque fortes ataques hoje, além de Tel Aviv, também em Jerusalém. Pois é, Tel Aviv, Jerusalém, também a fronteira lá com o Hezbollah segue guerra, né? É uma guerra de proporções muito menores do que essa aí com o... Como é que é o nome aí dos As terroristas? Nações Hamas. Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas diz que o Oriente Médio está entrando em um abismo. E a OMS diz que a situação é para lá de catastrófica. E é o que eu acho, os líderes sensatos do mundo deveriam buscar um jeito de restringir, se for possível, claro, dentro das possibilidades, este conflito ao que ele está hoje. Porque se ele expandir, olha, as consequências serão dramáticas, não só para eles lá, para o planeta inteiro, para o planeta inteiro. Amadeu, e essa é uma das missões do secretário de Estado americano, é evitar que o Irã entre no conflito. Eles que são teocracia e alimentam Hamas, alimentam Hezbollah, isso aí, e dependendo dessa resposta e de uma espécie de comoção dos palestinos, o Irã vai entrar e aí Deus nos acuda, porque para eles lá, né, que são teocracias, aliás, o objetivo do Hamas é fundar uma teocracia lá também, na faixa de Gaza. Eles querem tudo em nome de Deus, o governo de Deus. Isso. Governo de Deus, governo de Deus, governo de Deus, para matar as pessoas. Ô, Cíntia, agora essa proposta do governo brasileiro será votada agora à tarde e há um intenso trabalho dos diplomatas e de ministros de Lula nessa negociação. Bom, em relação ao Conselho da ONU, o trabalho basicamente dos diplomatas, o embaixador Mauro Vieira, que inclusive está aqui no Palácio do Planalto, desde cedo ele está reunido com o Celso Amorim, que é assessor da presidência, e eles estão aqui numa sala de gerenciamento de crise que existe aqui no Palácio do Planalto. Mais cedo eles participaram de uma videoconferência com o presidente Lula. Como nós sabemos, o presidente ainda se recupera da cirurgia, está no Palácio do Alvorada, mas tanto o embaixador Mauro Vieira, que é o ministro-chefe das Relações Exteriores, quanto o Celso Amorim, que também já conversou, já negociou com o governo egípcio, estão aqui no Palácio do Planalto. Agora há pouco a gente recebeu os informes de como foi essa videoconferência. E há alguns tópicos que o Brasil, como presidente temporário desse Comitê de Segurança, desse Conselho de Segurança da ONU, deve apresentar, e é mais ou menos aquilo que o presidente já vem falando, né, reiterando o pedido por paz. Eu tenho aqui os tópicos que devem constar dessa reunião hoje do Conselho da ONU, que foi trabalhado durante toda a noite pelos embaixadores a partir de uma proposta que havia sido feita pela Rússia. Então, eles trabalharam um novo modelo, você tem aí na tela, e fala basicamente, condena basicamente toda a violência e hostilidade, rejeita os hediondos ataques terroristas do Hamas. Isso é importante, está no tópico 2, porque, antes de tudo, rejeita e condena os ataques do Hamas, pede a libertação imediata e incondicional de todos os reféns civis, exigindo a segurança desse pessoal. Fala ainda também, insta todas as partes a cumprir plenamente as obrigações sob o direito internacional. E aí é importante a gente lembrar que especialistas vêm tratando dessa questão de que Israel estaria desrespeitando ao atacar, por exemplo, comboios humanitários, médicos da Cruz Vermelha. Ontem morreram 5 profissionais, a gente vai falar sobre isso já também. E, importante também, trata da questão do corredor humanitário. Para esse corredor é preciso um cessar-fogo, porque sem esse cessar-fogo não é possível se criar esse dito corredor humanitário, acesso humanitário, que o Brasil vem sempre pedindo, não apenas para os brasileiros, mas para todos que querem deixar a faixa de conflito, essa área de conflito. A resolução pede aqui o seguinte: que permita todo o acesso seguro e que não haja impedimento para as Nações Unidas e suas agências parceiras
como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e outras organizações humanitárias imparciais, para que eles possam trabalhar. E aí, Amadeu, os outros tópicos a gente já falou, que é destacando a importância da ONU como mecanismo de defesa da humanidade, pede o respeito, a proteção e enfatiza a importância de prevenir o transbordamento na região, que é isso que vocês já tinham falado agora há pouco com a Socorro. Eu queria chamar a atenção para esse nível de gravidade nesse momento. Primeiro, a morte dos 5 integrantes da Cruz Vermelha, inclusive que foi lamentada pelo governo brasileiro através de nota hoje pela manhã, e uma outra situação que pode se agravar ainda mais. A gente sabe que os médicos não estão abandonando os postos, mas hoje eu conversei com um médico, Evandro Lauritsen. Ele é um médico paulista, mas ele tem familiares piauienses. E eu conversei com ele. Evandro, ele participa de várias missões através de uma outra organização que é similar à Cruz Vermelha. É uma organização de médicos das Américas que atuam fazendo cirurgias reparadoras em pessoas que passaram por conflitos. O que ele me disse? Ele disse, Cíntia, eu estava com uma viagem marcada para a Cisjordânia, mas eu recebi um comunicado da associação da qual eu faço parte, e ele já foi várias vezes, eu já fiz entrevistas com ele aí para a Rede Meio Norte, para que a gente não se deslocasse no momento. Então, por que pode se agravar? Porque, além da falta de medicamentos, além da falta de água, de comida, pode também começar a faltar esses profissionais. Alguns hospitais estão sendo atacados, a gente viu os corpos das pessoas sendo colocados no meio da rua, na frente dos hospitais, por falta de sacos para que esses corpos, né, sejam colocados, sejam guardados, até entregues às suas famílias, e também locais para que possam ser feitos esses sepultamentos, que é outra coisa muito melindrosa. Não é possível fazer o sepultamento sem que a família faça um reconhecimento, então tem toda uma questão que entra aí nessa história. Então, pode começar a faltar esse socorro humanitário, já que médicos estão sendo orientados, inclusive as empresas que levam esses profissionais não estão mais fazendo os voos. Então, eles sequer podem ir para as áreas, mesmo que eles queiram, eles não vão poder mais ter acesso. E aí vem o grande medo do governo brasileiro. A gente sabe que no dia de hoje havia uma grande expectativa daquele avião, daquela aeronave que está lá em Roma, que pudesse decolar rumo ao Egito, para que os brasileiros, os 30 brasileiros que estão ainda numa região de conflito, eles saíram do norte de Gaza, eles foram levados para 2 regiões diferentes, a cidade de Khan Younis e um outro local bem próximo de Rafah, fica a poucos minutos, inclusive, da fronteira, eles poderiam se deslocar rapidamente. E isso não vai acontecer provavelmente no dia de hoje, Amadeu. Por isso que o Mauro Vieira e o Celso Amorim estão aqui exatamente para que o presidente Lula possa ser orientado. Então, essa aeronave permanece lá e não há até o momento uma previsão para a retirada desses brasileiros. Portanto, a situação só se agrava em relação à presença deles lá. A Meio Norte está em Brasília com a Cíntia, está na Europa com a Socorro e também está na Ásia com a Raniele Veloso. E esse conflito que é global tem agora o peso da participação da Rússia e da China. Veja com Raniele Veloso. Em caráter de emergência, a China está fornecendo ajuda humanitária para a compra de alimentos e cuidados médicos aos palestinos, através da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados. A informação foi divulgada hoje pela mídia estatal chinesa. Desde o início da guerra, a China evita criticar o Hamas e é clara ao dizer que o fim do conflito depende da independência da Palestina. Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, em encontro com seu homólogo russo,
Sergei Lavrov, em Pequim, apelou ao cessar-fogo para acabar com o derramamento de sangue e cobrou a participação das principais potências mundiais para evitar um desastre humanitário. A guerra entre Rússia e Ucrânia também esteve na mesa. Segundo o ministério, eles trataram dos esforços políticos e diplomáticos para o fim do conflito. Já sobre Israel e Palestina, nos últimos dias, Wang Yi reafirmou a posição da China ao chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e ao alto representante da União Europeia para as Relações Exteriores, Joseph Borrell. O ministro destacou que a sobrevivência dos israelitas foi garantida e que a raiz do problema está na falta de justiça ao povo palestino. A China exige a convocação de uma conferência internacional pela Organização das Nações Unidas